Neste vídeo eu vou começar a falar sobre análise da capacidade do processo, que é um assunto que nós voltaremos depois, tá? Então, neste momento em que nós já falamos de gráfico x/r, é interessante fazer essa pausa e falar sobre a capacidade do processo. Depois, eu vou falar sobre gráficos de controle x/s e a gente vai falar sobre gráficos de controle por atributos. Mais adiante, nós vamos voltar e fazer mais algumas contas sobre a capacidade do processo, tá? Então, nessa análise de capacidade do processo, a gente vai buscar entender o quanto que o processo está sendo efetivo, né, na produção de peças ou no oferecimento de serviços, dentro das especificações. Então, a gente vai falar aqui de limites de especificação, limite de controle, quais as diferenças entre eles, como que eles são obtidos, calculados, tá? Esse material é baseado principalmente no livro do Montgomery, Introdução ao Controle Estatístico da Qualidade. Bem, na última aula nós fizemos algumas análises, inclusive em R, né, sobre esses dados do processo de fotolitografia na fabricação de semicondutores e nessa aplicação, amostras de tamanho 5, então esse 5 aqui é o nosso N-zinho, né? O N pequeno é igual a 5. E eu tenho 25 amostras piloto, então M é igual a 25. E depois eu tenho 45 amostras observadas no total, tá? Então eu tenho essas 45 amostras, elas incluem as 25 amostras piloto. E cada amostra é de tamanho 5, tá? Então, os dados, eles já foram apresentados para vocês, né? Nós obtivemos gráfico x/r, analisamos a existência de possíveis padrões, verificamos se o processo está sob controle ou não, né? Então, esses daqui são os dados que a gente já trabalhou, né? Esse daqui é um recorte dos dados de cozimento. A gente tem 5 colunas aqui que indicam as nossas amostras, né, as nossas 5 amostras. Depois eu já tenho o cálculo do x/ e do r, né? Então a média aqui das amostras é apresentada nessa coluna e aqui a amplitude das amostras, que é o valor máximo menos o valor mínimo. Então, para cada uma dessas linhas aqui, a gente tem a média delas, né, das amostras, e a amplitude, que é o máximo menos o mínimo, tá? Bom, nós fizemos em R, mas eu vou usar esses gráficos aqui do Montgomery, que então me mostram a média e a amplitude, né? Esse daqui são os gráficos x/ e R para as primeiras 25 amostras observadas. No gráfico de x/, que é esse daqui, a gente vê que aparentemente eu não tenho nenhum padrão indesejável, né? E no gráfico da amplitude eu só tenho um pontinho aqui que parece ultrapassar os limites de controle, tá? Então, esses limites de controle, eles foram calculados, né? Limite superior de controle, a linha central, limite inferior de controle, e a mesma coisa para o gráfico de R. Então, eu tenho o limite superior de controle, o R barra, e o limite inferior de controle. Quando a gente considera as 45, então essas daqui já são as 45 amostras que foram observadas no total, né, nesse processo aqui de monitoramento da qualidade, a gente vê que tem 2 pontinhos aqui, então esse pontinho e esse pontinho, que ultrapassam os limites de controle, e nós vimos nos gráficos construídos em R, né, então claro que aqui ele está um pouquinho diferente do que a gente obteve, porque esses limites de controle, eles foram obtidos utilizando o cálculo de R, tá? Que é um pouquinho diferente do que o software R usa, né? O pacote que a gente usou lá, que era o QCC, ele calcula de uma forma um pouquinho diferente, tá? Mas lá apareciam alguns pontinhos, então, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, esse pontinho recebia destaque porque a gente tinha uma sequência aqui de 7 observações consecutivas acima da linha central. E essa daqui também, né? Seria um outro pontinho que geraria alerta também, tá? E aqui, no R, a gente só tem realmente esse pontinho aqui, que está ali batendo na trave, né, de um limite de controle, tá?
Bem, o gráfico de x-barra monitora a variabilidade entre as amostras e o gráfico de R monitora a variabilidade dentro das amostras, tá? Então, vamos supor, a gente pegou lá todos os pontinhos de uma amostra, né? Aí a gente vai calcular a média, que é o x-barra já calculado na amostra, tá? E a gente vai calcular o R também. Aí a gente vai olhar para uma outra amostra, então aqui estão todos os pontinhos da outra amostra, a gente vai calcular o x-barra e o R dessa amostra também, tá? Então, a comparação dos x-barra vão dizer sobre a variabilidade entre essas duas amostras, né? E entre todas as amostras em geral, tá? Já o R, ele é o cálculo, né, do máximo menos o mínimo. Então, esse daqui seria o R da amostra 1. Esse daqui seria o R da amostra 2, tá? Como eu vou fazer a conta, né, máximo menos o mínimo, então o R, ele se refere à variabilidade intra-amostras, né, intragrupo, tá? Então, dentro das amostras, e o x-barra entre as amostras. Bem, mas e aí, como que a gente usa as informações, né, que nós obtivemos lá com essas amostras de inspeção da qualidade? Então, esses limites aqui, né, o limite superior de controle, a linha central, limite inferior de controle, limite superior de controle, a linha central e o limite inferior de controle desse gráfico de x-barra e R, eles nos ajudam a monitorar se os pontinhos estão caindo dentro do esperado, tá? Esses limites de controle aqui, eles foram obtidos de forma probabilística, né? Então, a gente considerou lá o nível de sigmas, por exemplo, 3 sigmas, construímos os limites de controle, né? Calculamos os limites de controle, tá? Mas isso não tem a ver com os limites de especificação. Então, agora a gente vai falar de limites de especificação e limites naturais de tolerância, tá? Então, é o seguinte, os limites de controle a gente obteve de forma probabilística. Os limites de especificação, eles são definidos por quem vai usar a sua peça, o seu serviço, tá? Então, eles são limites de adequação ao uso. E os limites naturais de tolerância são definidos geralmente como limites 3 sigma acima e abaixo da média do processo, tá? Em contraste aqui, os limites superior e inferior de controle são definidos como limites 3 sigma sobre raiz de n acima e abaixo da média do processo, tá? Então, os limites naturais de tolerância, eles são limites para a variável original. E os limites de controle, eles são limites para o x-barra, por exemplo, tá? Então, aqui, ó, os limites de especificação, eles são definidos externamente, né? Então, não tem nenhum cálculo probabilístico para definir esses limites, tá? Vai ser o limite do uso, né? Então, do cliente ou do consumidor, de quem vai consumir aquele produto, de quem vai utilizar aquela peça, tá? Daí você tem a linha central do gráfico x-barra, né, que seria a linha central aqui, a média do processo, e aí aqui você vai ter os limites naturais, né, limite inferior natural de tolerância e limite superior natural de tolerância. Eles vão estar a 3 sigma distante da média, tá? Eles consideram a distribuição das medições individuais do processo, x, tá? Já os limites de controle, né, inferior e superior, eles se referem à distribuição da média, de x-barra, tá? Então, aqui, eles vão estar a 3 sigma sobre raiz de n distantes da linha central, que seria o x-barra, tá? Então, os limites naturais de tolerância se referem à distribuição de x e os limites de controle se referem à distribuição de x-barra. Então, por exemplo, a peça precisa encaixar dentro de um motor e, para isso, ela pode ter, no máximo, 3,03 centímetros de largura, tá?
Então, isso é um limite de especificação. Ele é definido pela gerência, pelo cliente, pelo engenheiro de produção, pelo desenhista, por quem planejou o produto, tá? Por quem vai usar o produto, por quem vai consumir aquele produto. Os limites de controle, então, eles são determinados com base nos limites naturais de tolerância do processo, só que eles são construídos a partir da distribuição de X-barra, né? Claro que, se a gente não conhece, então X-barra, vamos assumir aqui que tem uma distribuição aproximadamente normal, com média μ e variância sigma 2 sobre n, tá? Eu não conheço sigma, aí a gente vai ter que estimar, tá? E aí a gente vai construir, né, calcular os limites de controle com base nessas estimativas, tá? Mas os limites de especificação, eles não são calculados, eles são determinados por quem vai usar o produto. Não existe relação matemática ou relação estatística entre os limites de controle e os limites de especificação, tá? Então, os limites de controle são calculados probabilisticamente e de especificação são definidos por quem vai usar o produto. Bem, qual que é a relação entre esses limites de controle e de especificação? O máximo que a gente puder produzir as peças, os produtos dentro dos limites de especificação, melhor, né? Então, digamos, aqui estão os limites de especificação. Limite superior de especificação, limite inferior de especificação. Quanto que eu estou produzindo dentro e fora dos limites de especificação? Eu estou produzindo muitas ou poucas peças fora dos limites de especificação. Essa análise do quanto eu estou produzindo dentro dos limites de especificação é a análise de capacidade do processo. Em outras palavras, eu posso utilizar os dados do gráfico de controle para descrever a capacidade do processo de produzir amostras dentro das especificações, tá? Então, eu vou pegar a informação dos gráficos de controle e vou comparar, vou calcular, né? Quanto eu estou produzindo de acordo com as especificações. No exemplo do cozimento, considerando as 25 primeiras amostras somente, a gente tem o X//, 1,5056 micron e o sigma chapéu 0,1398 micron. Como que eu uso essa informação para calcular a capacidade do processo? Vamos olhar para os limites de especificação. Então, os limites de especificação da largura do fluxo são 1,5 mais ou menos 0,5, tá? E como que eu sei para saber o quanto que eu estou produzindo dentro desses limites aqui com base, né, no X// e no sigma chapéu? Então, a gente vai ter que fazer uma continha. Vamos supor que a largura do fluxo seja uma variável aleatória, normalmente distribuída, com média 1,5056 e desvio padrão 0,1398, tá? Então, vamos supor que a largura do fluxo tem distribuição normal, com essa média aqui e essa variância aqui, tá? Se os limites de especificação são 1,5 mais ou menos 0,5, então os limites de especificação são 1 e 2. Quer dizer, os semicondutores, eles precisam estar entre 1 e 2 para estarem dentro das especificações, tá? Então, de onde saíram esses valores aqui? Eles foram obtidos com base nas 25 amostras. Lembra que nas 25 amostras a gente fez uma suposição de que o processo estava sob controle, tá? Então, vamos supor, né? Então, essa daqui é uma suposição para a gente calcular a capacidade do processo. Então, vamos fazer uma continha. A probabilidade de x ser menor do que 1 ou maior do que 2 é quanto? Supondo que x tem distribuição normal com essa média de desvio padrão, a gente consegue fazer esse cálculo padronizando aqui a distribuição normal e usando a função distribuição acumulada, tá?
Então, eu vou calcular aqui com esse φ, 1 menos 1,5056 dividido pelo desvio padrão, e aqui como o sinal é maior, né? Então, vai ficar 1 menos φ de 2 menos 1,5056 dividido por 0,1398, tá? Seguindo aqui, né, fazendo essa conta, a gente fica com φ de menos 3,6166, mais 1 menos φ de 3,53648. Seguimos nas continhas e usando, então, ou uma tabela com valores da distribuição normal ou com o R, a gente obtém que essa probabilidade aqui é 0,00035. Essa probabilidade é a probabilidade de x ser menor do que 1 ou x ser maior do que 2, né? Ou seja, de estar fora dos limites de especificação. Então, 0,035% significa que 350 partes por milhão das placas produzidas estará fora das especificações, tá? Então, essa probabilidade aqui é a probabilidade de eu ter uma peça fora das especificações, tá? Então, aqui, ó, a gente usou o limite inferior de especificação, aqui o limite superior de especificação. E onde entraram as amostras, né? Então, as amostras, elas entraram com o valor da média e o valor do desvio padrão, supondo que x tem aquela distribuição, né, com média igual a essa daqui e desvio padrão igual a essa daqui. Então, eu usei as amostras, né, para obter, para calcular essa média amostral aqui, que seria a média das médias, e esse desvio padrão aqui que foi obtido também das amostras. E comparei isso, né, com o cálculo dessas probabilidades com os limites de especificação. E cheguei, então, num percentual de peças produzidas fora dos limites da especificação. E como que a gente usa isso no cálculo da capacidade do processo? É comum a gente usar a razão da capacidade do processo para calcular, para entender, né, o quanto que o meu processo está produzindo dentro dos limites de especificação ou não. Então, a razão da capacidade do processo ela é definida como a diferença dos limites de especificação dividido por 6 sigma, né, que é o comprimento do intervalo quando a gente considera 3 sigmas para cada lado. Então, aqui você tem a sua distribuição, né? Aqui você tem a média do processo, aqui você tem mais 3 sigma e aqui você tem menos 3 sigma, tá? Esse intervalo aqui é o intervalo que define, né, onde você produz as suas peças considerando o nível 3 sigma, tá? Então, vamos supor, o seu limite de especificação, ele tá aqui em azul, tá? Então, você está produzindo, como que eu vou comparar a diferença, né, dos limites de especificação com esse intervalo onde eu produzo as peças com nível 3 sigma. Então, faz essa continha aqui, a razão da capacidade do processo vai ser essa distância, né, dos limites de especificação dividido pelo 6 sigma. Claro que o sigma, em geral, ele é desconhecido, então a gente precisa estimá-lo, tá? Então, a razão da capacidade do processo ela vai ser estimada também quando você calcular o 6 sigma. Os limites de especificação, eles não são calculados, eles são determinados externamente, tá? Então, aqui a única coisa que a gente precisa estimar é esse sigma, tá? E aí, o que eu quero? Eu quero que o limite de especificação esteja mais externo, né, a esse 6 sigma ou mais interno. Então, vamos pensar em uma outra situação aqui. Imagina que aqui você tem o seu intervalinho 6 sigma e aí você tem os limites de especificação aqui dentro, tá? Esse limite superior de especificação, limite inferior de especificação. Em qual eu estou produzindo mais peças com problemas? Então, aqui, ó, o que eu estou produzindo com problemas? Só algumas pecinhas lá na cauda da distribuição, tá? E aqui, ó, eu estou produzindo tudo isso de peças fora dos limites de especificação, tá?
Então, a gente quer que quem seja maior aqui, o numerador ou o denominador? A gente quer que o maior seja o numerador, tá? Que é essa situação aqui, em que os limites de especificação, eles estão além dos limites 3 sigma, tá? Bem, como a gente precisa de uma estimativa para o sigma, uma possibilidade é usar o R barra dividido por D2, tá? Daí a gente vai obter, então, o C chapéu, que é a razão da capacidade do processo estimada da razão da capacidade do processo, tá? Eu faço esse cálculo aqui, o R barra dividido por D2, que é o meu sigma chapéu, foi 0,1398, e aí a gente calcula a razão da capacidade do processo. Então, aqui, ó, eu tenho limite superior de especificação, limite inferior de especificação, e aqui eu tenho 6 vezes sigma chapéu, tá? Daí a gente obtém esse valor aqui. Lembra que eu falei que eu quero que o numerador seja maior do que o denominador. Nesse caso aqui, é verdade isso, né? O numerador é 1 e o denominador é 0,8388. E como que eu interpreto esse valor aqui, que é o CP chapéu? Como o CP chapéu é maior do que 1, ou seja, o numerador é maior do que o denominador, um número relativamente baixo de placas não conformes será produzido. Se a gente inverter a razão da capacidade do processo, a gente vai ter essa quantidade P, que vai ser o percentual da faixa de especificação usada pelo sistema, tá? Então, lembra, a razão da capacidade do processo é a diferença dos limites de especificação dividido pelo 6 sigma. Se eu inverter, eu vou ter, então, quanto da faixa de especificação está sendo usada pelo sistema, tá? Isso daqui é, então, 1 sobre CP vezes 100%, que daí vai dar um percentual, tá? Então, se a gente fizer 1 sobre 1,192, a gente obtém 83,89%, tá? Ou seja, aproximadamente 84% da faixa de especificação está sendo usado pelo processo. Nesse slide aqui, a gente tem uma comparação, né, dessa distância dos limites de tolerância para os limites de especificação. Então, olha só, aqui a gente tem os limites naturais de tolerância maiores, né, do que o limite de especificação. Aqui a gente tem os limites naturais de tolerância menores do que o limite de especificação. E aqui a gente tem exatamente o mesmo, né? Então, exatamente o mesmo intervalo aqui da diferença dos limites de especificação e dos limites de tolerância. Qual deles é melhor, né? Então, aqui, qual que é o pior caso? O pior caso é esse daqui, né? Porque eu tenho os limites de especificação aqui dentro e eu tenho tudo isso sendo produzido fora dos limites de especificação. Aqui eu não tenho quase nada produzido fora dos limites de especificação. E aqui eu tenho exatamente, né, aquela área que fica para a direita e para a esquerda dos limites naturais de tolerância também vai ficar fora dos limites de especificação. Então, nesse caso aqui, ó, a razão da capacidade do processo é 1, tá? O numerador e o denominador são iguais, né? Aproximadamente, mas aqui supondo que são iguais. Aqui eu tenho a razão da capacidade do processo maior do que 1 e aqui menor do que 1, tá? Então, esse daqui é o melhor caso, em que a razão da capacidade do processo é maior do que 1, ou seja, eu estou produzindo com uma variabilidade bem menor do que eu poderia aqui. Então, é aqui que eu tenho o menor percentual de perda, tá? Comparando esse cenário com esse cenário, esse daqui é melhor, tá? E aqui eu tenho maior percentual de perda dentre as peças produzidas. Então, a razão da capacidade do processo é uma medida que nos auxilia, né, a saber quanto do processo, do que está sendo produzido pelo processo, está de acordo com as especificações e o quanto não está, tá? Claro que a gente quer perder o mínimo possível, então a razão da capacidade do processo deve ser preferencialmente maior do que 1, ok? Logo, logo a gente vai falar sobre uma outra coisa, né? Porque aqui tem uma crítica a essa
proposta, né, de razão da capacidade do processo. Por quê? A razão da capacidade do processo, ela vê só a distância dos limites de especificação para o 6 sigma. Mas eu não sei se isso está centralizado, se os dois estão centralizados. Então, existe um possível erro de cálculo aí, né? Imagina que você está aqui com os seus dados, aqui está o 3 sigma, aqui está o menos 3 sigma. E aí, os limites de especificação estão aqui, por exemplo. Ou seja, seu processo está deslocado, tá? Então, se você fizer o cálculo da razão da capacidade do processo, pode ser que você seja levado a um valor que não condiz com a realidade, né, de capacidade do processo de produzir peças dentro dos limites de especificação, tá? Então, aqui, ó, a gente está supondo que está centralizado, aqui a gente está supondo que está centralizado, ou seja, que o limite de especificação superior e inferior são simétricos aqui em torno do Mi, tá? Pode acontecer esse caso aqui. Então, logo a gente vai falar sobre uma possibilidade para melhorar esse cálculo da razão da capacidade do processo, tá bom? Até mais!